Oi, você também é dessas pessoas que querem as coisas para ontem? Acorda e já quer fazer tudo, não tem paciência para esperar? Pois é, esse vídeo foi feito para você. Fica até o final que eu vou te falar exatamente o que você deve fazer. Fala pessoal, meu nome é Renato e eu faço parte do grupo Multiforme. E é isso mesmo, hoje eu quero falar sobre os processos da vida. Pois é, você sabe que nem tudo acontece no seu tempo e no meu tempo, que nem tudo acontece quando a gente quer. A vida é feita de processos e de etapas. E é isso que eu quero falar hoje com vocês. Muitas das vezes nós queremos as coisas para ontem, nós queremos que as coisas aconteçam rápido e nem sempre é assim que funciona. Na nossa vida, Deus ele estabelece alguns processos que nós devemos passar, nós devemos cumprir. Como por exemplo, se você pegar uma árvore, como que a árvore faz para crescer e dar frutos? Primeiro, ela precisa ter uma raiz. Ela precisa ter uma raiz sólida e uma raiz muito profunda na terra. Por quê? Se vier um vento, se vier uma tempestade, ela não vai cair, ela vai continuar de pé. E às vezes a gente quer começar pelo fruto, mas cara, não é assim que faz. Para a árvore dar fruto, ela precisa ter uma raiz, ela precisa crescer. E o fruto, se você for parar para pensar, é a última coisa que a árvore dá. E como que essa raiz faz? E como que essa raiz cresce? Primeiro, você tem que jogar uma sementinha e regar. E ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, ela vai criando alicerce. Se você for parar para ver, uma raiz ela é tão grande quanto a árvore, só que ela está por baixo da terra. Ela tem um alicerce firme. E a gente precisa ter um alicerce firme também. E qual que é o nosso alicerce? O nosso alicerce é Jesus. Se a gente não tiver Jesus enraizado no nosso coração, cara, vai vir primeiro vento, vai vir primeira tempestade, vai vir primeiro sopro e a gente vai desanimar, a gente vai parar. Por quê? Para a árvore crescer, não é do dia para a noite também. Leva anos às vezes, leva muito tempo. Só que assim, depois que ela tá grande, depois que ela cresce, aí é só você colher os frutos. Aí o resultado aparece, aí as coisas boas vêm. E na nossa vida é a mesma coisa. Se você for parar para pensar, olha a vida de Davi, por exemplo. Davi, ele foi ungido rei ainda muito novo, ainda muito jovem, talvez adolescente. E quando ele foi ungido rei, a primeira coisa que ele faz depois de ser ungido a rei foi fazer o quê? Isso, foi cuidar das ovelhas do seu pai. Ele podia ter muito bem parado e falado, poxa, agora eu sou rei, agora Deus me ungiu a rei, então agora eu vou querer sentar no trono. Será que aconteceu isso? Não. Para ele poder reinar de fato em Israel, ele teve que esperar muitos e muitos e muitos anos. Ele teve que passar por muitas coisas, muitas provas, muitas coisas que talvez ele poderia ter parado e pensado, poxa, mas por que está acontecendo isso comigo? Se eu fui ungido a rei, por que eu tenho que passar por tantas coisas, por tantos processos? E às vezes não acontece isso com você também? Comigo acontece, às vezes eu paro, penso, falo, poxa, mas por que eu estou passando por isso? Né? Só que às vezes tem coisas que são necessárias você passar, porque Davi, em todas as situações, ele aprendeu a confiar em Deus, ele aprendeu a esperar em Deus. Davi, ele teve que ser preparado primeiro para depois assumir o reinado, porque talvez se ele tivesse assumido o reinado antes, prematuramente, ele não estaria pronto, ele não seria um bom rei, ele não seria a pessoa que Deus quisesse que ele seria. Então na minha vida e na sua vida é a mesma coisa. Às vezes você quer queimar a largada, você quer ultrapassar, você quer encurtar o tempo, mas assim não funciona, assim não dá certo. As coisas não funcionam no tempo que você quer, quando você quer e da maneira que você quer. As coisas funcionam somente no tempo que Deus quer. E se você não parar e entender isso, isso vai ser um sofrimento, vai ser um fardo, vai ser um peso na sua vida que você vai levar e vai ser uma coisa chata. Talvez uma coisa que Deus queira te ensinar que seja prazerosa, isso vai se transformar numa coisa chata, que você não vai querer mais caminhar. E se você parar para prestar atenção, nós temos um adversário, nós temos um inimigo, que é o diabo, vocês já sabem disso. E o diabo, ele luta para que a gente não alcance o nosso objetivo, que a gente não consiga progredir, que a gente não caminhe. E ele, nesse processo, ele lança algumas distrações para você e para mim, para que a gente pare de caminhar. E uma delas é querer que você esteja no processo de uma outra pessoa. Quantas vezes você já parou e já se perguntou, poxa, para aquela pessoa as coisas acontecem tão mais fácil do que para mim, por que para mim é tão difícil? Você já parou para pensar desse jeito? Eu acho que já, porque acho que quase todo mundo pensa assim. E isso é um engano, é um erro que o diabo tenta colocar na nossa vida, porque Deus ele tem uma maneira de trabalhar com cada um.
Talvez o processo na sua vida seja diferente do meu. Talvez o tempo para acontecer as coisas na sua vida seja diferente para acontecer na minha. Então, a gente tem que entender, Deus, ele trabalha com cada um de forma diferente, de maneira diferente e no tempo diferente. Uma outra distração que ele tenta fazer a gente acreditar é resistir às lições que Deus está tentando te ensinar. Quantas vezes você já parou e já se perguntou, será que realmente é necessário eu passar por isso? Por que eu não pego um atalho, por exemplo, e encurto esse caminho de sofrimento? Poxa, seria muito mais fácil, não seria? Convenhamos. Só que se Deus colocou algumas coisas para você ultrapassar é porque Ele quer te ensinar. Lembra aquela passagem que Jesus estava dormindo no barco e os discípulos estavam lá no barco e as ondas vieram, a tempestade veio? Era uma situação chata, você concorda? Era uma situação difícil que eles estavam prestes a morrer. E será que eles não se perguntaram, poxa, mas por que eu estou passando por isso? Será que é necessário passar por isso? Eles acordaram a Jesus e falaram, Jesus, você não se importa de eu morrer? E você já parou para se perguntar por que eles passaram por isso? Talvez eles passaram por isso porque Jesus quisesse que eles aprendessem a confiar nele, né? Talvez era necessário eles terem passado por aquilo, até mesmo para eles estarem mais maduros, para eles amadurecerem, para a fé deles estarem mais robusta. E uma outra distração que o inimigo tenta fazer você acreditar é aquela de queimar etapas, acelerar o processo, tentar encurtar o caminho da linha de chegada. Cara, isso não dá certo. Você precisa entender que Deus está com você. Lembra só o povo lá de Israel no deserto? Poxa, era um caminho de 40 dias se eles estivessem indo em linha reta. Mas esses 40 dias viraram 40 anos, né? Por quê? Porque eles não paravam de reclamar. Eles só ficavam murmurando, só falavam, poxa, mas lá no jeito era melhor, aqui tá ruim, Deus não cuida da gente. Cara, Deus ele fazia milagres e maravilhas naquele povo e mesmo assim eles murmuravam. Então você tem que aprender o seguinte, não tente encurtar o tempo, só siga, pare de murmurar. Faça as coisas com prazer para Deus, faça as coisas porque você ama a Deus. Esse é o segredo, você tem que fazer e viver a sua vida não por ser um fardo, não por ser uma coisa chata, mas viva e ame a Deus porque você é grato a Ele, porque Ele morreu por você. Então nada mais justo do que você se doar para Ele. E quando você passa a entender o trabalhar de Deus, o processo que Deus trabalha na sua vida, é muito mais fácil. Fica tudo mais fácil, fica mais simples. Você consegue enxergar as coisas com outros olhos. Se você for olhar lá em Salmos, no capítulo 1 e no versículo 3, que diz assim, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Ou seja, aqui você vê que o fruto ele dá no tempo certo. Porque se você colocar, por exemplo, um ovo para esquentar lá no fogão e não deixar a temperatura, ou então não deixar o tempo certo, ele não vai ficar bom. Simplesmente você não vai conseguir comer. Então, para que fique bom, existe uma temperatura certa para que fique bom no tempo certo. Você está entendendo isso? O fruto ele vai aparecer no tempo certo, não vai ser antes nem depois, para que você consiga contemplar as bênçãos de Deus na totalidade da sua promessa. Você não pode querer comer um fruto antes dele estar bom, porque ele vai estar verde, vai estar com gosto ruim, amargo. E na nossa vida é a mesma coisa, não queira fazer as coisas antes, não queira fazer as coisas por você mesmo. Espere o tempo de Deus, confie em Deus, descanse em Deus, porque senão a gente vai ser aquelas pessoas inconstantes espiritualmente falando, porque a gente não vai esperar a raiz crescer, a gente não tem paciência, a gente vai querer estar sempre colhendo, e numa dessa você desanima. E se nós não tivermos cuidado, a gente vai estar sempre sendo aquelas pessoas inconstantes espiritualmente, porque para você ser constante, você precisa ter uma raiz, e se não criar raiz, qualquer vento te derruba. Você vai levantar, vem o vento, você cai, aí você fica desanimado, fica triste, aí você, poxa, agora eu vou voltar de novo para minha fé, agora você se levanta, planta de novo, só que aí não tem raiz, cai de novo. Cara, isso é chato, isso ninguém consegue, isso deixa a gente desmotivado, deixa a gente triste, deixa a gente longe de Deus. Para que você tenha uma vida espiritual saudável, é necessário passar por algumas coisas, é necessário sim criar raízes, é necessário confiar em Deus. Então se você gostou desse vídeo, se esse vídeo falou com você, se ele te abençoou, deixa aqui seu comentário, fala quais são os pontos que você tem mais dificuldade em esperar o trabalhar de Deus, em quais pontos que você consegue com mais facilidade aguardar, e se você tem alguma técnica, se você tem alguma coisa que te ajude nos momentos que você está desmotivado, poxa, fala aqui, ajude as outras pessoas também que estão passando por isso. E também não deixe de se inscrever no nosso canal,
curta nossas páginas e fica de olho porque toda segunda, quarta e sexta vai ter vídeo novo às 2 horas da tarde aqui, beleza? Então é isso, gente, um forte abraço e é nóis!